Boa noite, amigos e amigas. Que a paz de Deus esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Maria Rita, com seus passos curtos, mas sempre apressados, carregava com seu hábito de freira, que cobria a totalidade de seu pequeno corpo carnal, não mais do que 1,60 m em poucos quilos, com a metade da funcionalidade de seus pulmões, mas ainda assim podia, alegoricamente, carregar a metade da Bahia nas suas costas e a outra metade nos seus braços. Foi desta forma, levantando a poeira do chão, de terra batida do terreiro, que a freira adentrou no círculo do culto dos ancestrais africanos, na terra de todos os santos, determinada, convicta, sem medo ou receio, sem mesmo notar a dança frenética ou a batida do tambor. Homens e mulheres com o dobro ou o triplo de seu tamanho, com vestes típicas nesta e em outras dimensões, oferendas, elixir, fumaça, fluidos, mas como um divisor de águas, quando Maria Rita cruzou a linha como num passe de mágica, como num ensaio de novela, todos pararam seus afazeres e todos que circundavam o terreiro ajoelharam e abaixaram a cabeça, reverenciando-a. A mãe de santo, que estava sentado, assim permaneceu, e a freira aproximou-se, já falando: "Me desculpe, estou procurando João." E a mãe de santo respondeu: "João veio pedir proteção, mas João, sendo filho de quem é, não precisa de proteção, não. Está protegido já." A mãe de santo chamou o menino no terreiro e mandou levar a irmã até João. A freira agradeceu e, saindo, voltou-se à mãe de santo e falou: "Deus lhe pague." "De nada, minha santa." A freira saiu do terreiro e o culto deu sequência, encontrando João numa viela de favela, de frente a um executor do crime que iria sentenciá-lo à morte. E quando este se deparou com a freira, hesitou, comoveu-se e deixou João fugir, contendo seus comparsas. Essa, meus amigos e amigas, é uma pequena parte da história de um dos filhos que foram tocados pelo amor dos muitos filhos de Maria Rita, também conhecida como o Anjo Bom da Bahia, ou em homenagem à sua mãe, mundialmente conhecida como Irmã Dulce. Na sexta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, este vai a uma missão de auxílio à região das profundezas do umbral, organizada por espíritos endurecidos, chefiado por um tal de Gregório. Adentram num lugar obscuro sobre uma densa atmosfera, esfumaçada e escura, com odores desagradáveis e energias perniciosas. Os benfeitores espirituais conseguem resgatar dali
muitos espíritos cansados de tanto ódio, raiva, vingança, perseguições, dor, fazendo daquela simples incursão uma verdadeira missão redentora, de salvação, de toda uma legião de espíritos que ali estavam perturbados. Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito de Camilo Castelo Branco, relata o trabalho da Legião de Servos de Maria, sob o comando de Maria, Mãe de Jesus, que acolhe os espíritos dos suicidas no Vale dos Suicidas e os encaminha para o Hospital Maria de Nazaré, na erraticidade. Mesmo no vale de sofrimentos, a misericórdia de Deus se manifesta e não abandona os desesperados que ali se encontram por vezes mergulhados na loucura que os consomem, perdidos em seus próprios pensamentos. Vale lembrar que esses nossos irmãos que se equivocaram ao ceifar as suas vidas córporas, não encontraram a morte ou o término de seu sofrimento, mas a continuidade no espírito imortal das mesmas dores, mas agora exponenciadas, com os resultados de suas próprias escolhas, e onde a grande maioria das religiões e crenças os perpetuaram em uma eterna vida e uma eterna pena infernal. Vem a obra dos espíritos na codificação kardeciana retratar a realidade espiritual, não mais de um Deus que pune eternamente as suas criaturas, mas que, mesmo nas escolhas mais cruéis e nos descaminhos mais tortuosos, nós encontramos um Deus que nos ama de forma incondicional e que a lei de justiça, de amor e de caridade rege o universo inteiro. Irene Pacheco psicografa o livro Deixe-me Viver, ditado pelo espírito de Luiz Sérgio, que conta a história de um jovem que embarca junto a um grupo de espíritos benfeitores, socorristas, em uma jornada para resgatar espíritos sofredores nas regiões umbralinas, e adentrando nessas regiões densas, nebulosas, num vale de lamaçal, rodeada de espíritos sofredores que ora perseguem e outrora são perseguidos, onde a loucura e a dor se misturam com a realidade de suas mentes perturbadas pelo remorso, uma pequena e simples casa aparece como um ponto luminoso, uma pequena cabana que foi descrita na obra como uma estrelinha na noite tormentosa, e que por dentro emanava uma imensa, intensa luz reconfortante. Um ponto de luz, uma sede fixa em meio ao umbral, onde a equipe espiritual foi buscar abrigo e levar alguns espíritos resgatados do Vale da Dor, e lá foram recebidos por um frei, denominado na obra como Querino, Frei Querino,
que cantava a oração de Francisco de Assis, e juntamente com outros poucos espíritos voluntários, guardavam e mantinham o local como um pronto socorro para os primeiros atendimentos aos que ali chegavam. Realizavam seus afazeres tranquilamente, tratavam os espíritos com zelo e transformaram aquele ambiente interno em uma fortaleza de paz e de amor, sem temer, com orações, canções, louvores a Deus, fortificavam aquele ambiente, mas é claro, com muito trabalho e dedicação. Ao sair deste porto seguro, bem dizer, deste oásis, ao meio das regiões umbralinas, o espírito de Luiz Sérgio, agradecido, se volta ao Frei Querino, referindo aquele lugar como um ponto de luz. E o Frei diz que a luz é Jesus. E se eles estão ali, é a Ele, Jesus, a que se deve agradecer. Deixe-me, amigos e amigas, reproduzir brevemente e relembrar a oração, a belíssima oração de Francisco de Assis, para que possamos sintonizar com as vibrações internas da pequena fortaleza que o Frei Querino evocava. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Não temos dúvidas que a fé, aliada ao trabalho caridoso, com tamanha evocação e dedicação, resulte em um local seguro, iluminado e com edificantes resultados. Na primeira reunião mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que ele assistiu, a sessão em que havia os orientadores Palhares e Dona Etelvina, um orientador estava conversando com um espírito em sofrimento. A comunicação se dava, obviamente, através de um médium, que estava se manifestando através deste médium. E este orientador dizia para o espírito, quase que impondo-lhe: em nome de Jesus eu lhe ordeno, irmão, saia deste homem. E o espírito retrucava: em nome de Jesus eu não saio dele. O orientador continuava: irmão, eu lhe ordeno, saia deste corpo. E o espírito retrucava: não me chame de irmão. Quem é você? Olhe para você. E começou a atacar o orientador, que não estava tão preparado moralmente para aquela função. Até que Dona Etelvina interveio na conversação, amorosamente, com sinceridade, humildade e com gestos confortadores, com palavras confortadoras. Falou de amor, de perdão e das aflições. E o espírito foi confortado e carinhosamente acolhido no plano espiritual.
amigos e amigas, amarrando as histórias aqui emprestadas, exemplificadas pelas grandiosas obras psicografadas, vividas, exemplificadas por esses irmãos aqui citados, nós temos a primeira história da irmã Dúcia, o anjo bom da Bahia. Não será a religião, o credo, a filosofia que irão definir a nossa evolução no plano espiritual. Não haverá um censo lá que definirá a nossa estadia no plano espiritual a partir apenas das siglas e dos nomes de seitas e religiões sobre os quais nós pactuamos socialmente. O que realmente vai contar a nosso favor é o trabalho que realizamos dentro ou mesmo fora dos termos religiosos ou dos cultos. E a qualidade desse trabalho é que nos dará, da mesma forma, as qualificações individuais espirituais. Não existe delimitações, não existe fronteiras políticas, sociais ou religiosas para a prática da caridade e do amor ao próximo. E o respeito às religiões devem ser praticadas quando ainda essas se fazem necessárias entre nós. Religião é do termo religar. Quando se acha ainda uma distância entre nós e Deus, há a necessidade de religarmos. Veja o respeito da Mãe de Santo com a irmã Dulce. A reverência entre as duas. É assim que se deve ser. A irmã Dulce adentra no círculo do culto e fala: me desculpe, estou procurando João. E a Mãe de Santo fala, acolhe ela, trata ela bem, fala para levar até João e chama minha santa. Há um respeito ali mútuo, independente do ato, das vestes, do que se cultua, o respeito. Ali houve a sintonia dos trabalhos, independente das siglas religiosas. Cada qual com a sua história, cada qual com a sua importância. Não se trata aqui de críticas de A, B ou C religiosidade, credo, culto, mas dentro das quais ou fora delas, a nossa capacitação como seres espirituais, o amor, a caridade de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Na segunda história, trazemos o trecho do livro Libertação, de Chico, ditado pelo espírito de André Luiz. O sexto livro ali desta coleção maravilhosa, lembrando o primeiro ali que deu a abertura ali, o Nosso Lar. A terceira história mesclou a intercessão de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que ao desencarnar, na encarnação dela como mãe de Cristo, comovida pelo suicídio de Judas, pediu a Jesus: vou trabalhar no Vale dos Suicidas, junto a esses nossos irmãos. E este coração de mãe atua de forma magnífica no trabalho, governando ali, ordenando a legião de servos de Maria que trabalham incansavelmente em favor desses nossos irmãos. Na quarta história, Deixe-me Viver, de Irene Pacheco, psicografada Luiz Sérgio, diz especificamente essas histórias que não existe fronteiras físicas para que o bem seja
realizado. Não existe um espaço geográfico material ou mesmo da parte espiritual em que o bem não possa adentrar, estabelecer-se, fixar, transformando quaisquer regiões de forma positiva. Pode-se dar o nome de umbral, adentrar ao umbral, nas entranhas do umbral, nas entranhas infernais. Não há local em que está destinado a sofrer em trevas eternamente, ou local que se destina ininterruptamente ao mal. Todos os locais podem ser transformados pelo trabalho em pontos de luz, em ambientes salutares de vida, de amor, de paz. Não há escuridão que persista ou que resista perante a presença da luz. Na quinta história contada, meus amigos e amigas, sobre o Divaldo, na sessão espírita, não tenho a certeza absoluta se foi a primeira sessão que ele participou, mas entre a sessão ali que estava ele logo no começo ali das atividades de Divaldo, com a dona Etelvina, é que nas conversações, seja com espíritos encarnados, comigo, com aquele, em todas as instâncias das relações pessoais, interpessoais ou espirituais, não será na imposição, nos gritos, que algo será mudado, a não ser para pior. Mas sim pelo trabalho no bem, pelo exemplo e na perseverança, pelos estudos, o aperfeiçoamento intelecto-moral e principalmente pela autoridade moral. Nunca na história da humanidade nós ficamos à mercê de nossa própria sorte. Em nenhuma fase evolutiva do homem houve a ausência do socorro ou do auxílio dos benfeitores espirituais em nosso favor. O governador espiritual do homem na terra é o Mestre Jesus Cristo. Em nenhuma circunstância o espírito estará só em sua jornada, sem estar nos planos evolutivos de Deus. Em absolutamente nenhum local do universo há a proibição da entrada de seres crísticos, das Marias, das irmãs, dos freis, dos fiéis servidores do bem, da luz. Com Jesus temos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Vem cumprir a promessa de nos consolar com espírito de verdade e nos ensinar. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Nós somos criados com amor, por amor, e estamos fadados a amar. O nosso destino se reúne única e exclusivamente em amar e sermos amados. Com todo o respeito a todas as religiões, com todo o amor que devemos ter com uns para com os outros, que fiquemos em paz, na paz de Deus, com o Mestre Jesus, com os nossos espíritos protetores, que jamais nos deixarão à mercê, em vão, e sempre estará sussurrando palavras de amor e nos incentivando a estar caminhando junto, num caminho, junto com a verdade e na verdadeira vida, que é nos braços do Mestre Jesus. Até mais, meus amigos.